Meu nome é Mateus e até hoje me lembro como se fosse ontem, a noite em que minha vida mudou para sempre. Era fim de tarde, o céu pintado em tons alaranjados e eu e meu irmão Lucas corríamos pelos arredores da nossa pequena vila no interior de Minas. Lucas era mais velho que eu. Tinha 18 anos, forte e destemido, sempre protetor. Eu, com meus 15, o admirava como se fosse um herói. Naquela noite, voltávamos da casa de um amigo quando ouvimos o uivo. Era longo, rouco, arrepiando até a alma. Deve ser algum cão do mato, disse Lucas, tentando me tranquilizar, mas vi o nervosismo em seus olhos. O vento gelado trouxe consigo um cheiro forte de ferro enferrujado, ou talvez fosse sangue. De repente, um estalo de galho seco soou à nossa esquerda. Lucas me empurrou para trás. "Corre, Mateus!" gritou. Eu só consegui ver um vulto negro, enorme, saltando sobre ele. Um par de olhos amarelados brilhou na escuridão, seguido de um rugido que parecia de várias feras juntas. Corri como nunca. Atrás de mim, ouvi o som de carne sendo rasgada, o grito do meu irmão sendo abafado pelo urro da besta. Cheguei em casa desesperado, chorando, mas quando meu pai e alguns vizinhos foram até o local, tudo que restava era o chão marcado de sangue e as pegadas de uma criatura que não podia ser humana. Naquela noite, jurei que descobriria o que era aquela fera e que faria justiça pela morte do meu irmão. Os dias seguintes foram um tormento. Minha mãe chorava sem parar. Meu pai, homem duro de roça, permanecia em silêncio, olhando para o vazio como se tivesse envelhecido 10 anos de repente. O corpo de Lucas nunca foi encontrado, e isso só aumentava o peso da tragédia. Na pequena vila começaram os rumores. Uns diziam que tinha sido onça, outros falavam em espíritos ruins da mata, mas quando alguém mencionou a palavra lobisomem, um arrepio percorreu minha espinha. Lembro da conversa de duas vizinhas no quintal. "Dona Francisca, essas pegadas não são de bicho comum, parece coisa do além. Que Deus nos proteja, que não seja o tal lobisomem." Meu pai evitava o assunto, mas uma noite o peguei afiando o facão, olhando fixo para a lâmina, sem me encarar, disse: "Se for mesmo o que eu penso, não vai parar no teu irmão. Essa coisa volta, sempre volta." Foi ali que senti o fogo da vingança acender dentro de mim. Eu era jovem, mas não podia aceitar viver com o medo rondando. No silêncio do meu quarto, fiz uma promessa sobre a medalhinha de São Jorge que Lucas sempre usava. Eu vou caçar essa criatura. Vou acabar com ela, nem que seja a última coisa que eu faça. Naquela mesma noite tive um sonho perturbador. Vi meu irmão em meio à névoa, estendendo a mão para mim, mas seus olhos brilhavam amarelos como os da fera. Acordei suado, com a sensação de que aquela história não tinha terminado. Alguns dias depois do enterro simbólico de Lucas, resolvi procurar respostas. Se a vila falava tanto do tal lobisomem, alguém deveria saber mais sobre isso. O primeiro a quem recorri foi seu Antero, um velho que vivia sozinho perto da mata. Era considerado meio doido pela vizinhança, mas todo mundo sabia que ele carregava histórias dos tempos antigos. Encontrei-o sentado no terreiro, fumando um cachimbo, olhos fundos, como se enxergasse mais do que devia. "Eu já sei o que veio me perguntar, Mateus", disse antes mesmo que eu abrisse a boca. "Foi o bicho que levou o teu irmão?" Sentei-me diante dele, o coração disparado. "Então, é verdade? Esse tal lobisomem existe mesmo?" O velho soltou a fumaça devagar, como se cada palavra pesasse. "Existe, e não é só uma fera, é uma maldição. Geralmente cai sobre homens que cometem pecado grave ou que nascem em certas condições. O 7º filho homem seguido, por exemplo. À meia-noite de sexta-feira, a pessoa se transforma.
Não lembra de nada no dia seguinte, mas a fome que sente, a fúria, não é coisa de Deus. Senti um nó na garganta. Então, meu irmão morreu por causa de alguém da nossa vila? Seu Antero encarou a mata escura ao longe. Pode apostar, menino. O lobisomem anda entre nós como qualquer um, mas na lua certa vira monstro. Arrepiei-me dos pés à cabeça. A fera que o odiava podia ser um vizinho, um amigo, até mesmo alguém da família. Na volta para casa, cada rosto que vi parecia suspeito. O padeiro, o sacristão, até os mesmos rapazes que costumavam brincar comigo na rua. A desconfiança começou a envenenar meu coração. E uma dúvida terrível surgiu dentro de mim. Será que o lobisomem que matou Lucas ainda se lembrava dele como pessoa? As palavras de seu Antero não saíam da minha cabeça. Passei a observar cada detalhe das pessoas ao redor. Um arranhão estranho no braço do vizinho, um olhar cansado demais no sacristão, o jeito inquieto de um primo distante. Tudo podia ser pista. Numa sexta-feira, perto da meia-noite, não consegui dormir. O vento assoviava pelas frestas da janela e o silêncio da vila parecia mais pesado que normal. Peguei o facão escondido debaixo da cama e decidi sair. Atravessei o terreiro devagar, tentando não fazer barulho, quando ouvi um som vindo da estrada de terra. Passos apressados. Escondi-me atrás da cerca e vi uma sombra alta se movendo, cambaleante, como se lutasse contra si mesma. De repente, a figura caiu de joelhos, gemendo como um animal ferido. A lua cheia se revelou entre as nuvens, e o que aconteceu a seguir me gelou o sangue. Os ossos da pessoa começaram a estalar, como se quebrassem por dentro. A pele parecia se rasgar. O corpo se contorcia em dor. Um uivo saiu de sua garganta, mas não era humano, nem bicho conhecido. Vi as mãos virarem garras, a boca se alongar em um focinho cheio de dentes. Diante dos meus olhos, a sombra virou a mesma fera que matou Lucas. Meu primeiro instinto foi correr, mas minhas pernas travaram. O chão parecia ter me engolido. A criatura ergueu a cabeça, farejando o ar, e seus olhos amarelados se voltaram direto para onde eu estava escondido. Senti meu coração parar. A fera me viu. Foi então que, por um instante, achei ter reconhecido algo naquelas feições deformadas, uma semelhança cruel, como se parte de um rosto humano ainda estivesse lá. O terror se misturou à dúvida. Eu conhecia aquele lobisomem. A criatura soltou um rugido e partiu em disparada. O chão tremia sob as patas pesadas. A poeira da estrada levantava como fumaça. Meu corpo finalmente reagiu. Corri. Entrei mata dentro, tentando despistar, mas o uivo que ecoou atrás de mim denunciava que não adiantava. O lobisomem estava me caçando, e cada galho quebrado, cada passo em falso que eu dava, só o aproximava mais. Escorreguei num barranco e rolei até parar perto do riacho. Minhas mãos sangravam com os cortes e o facão tinha ficado preso em algum lugar atrás de mim. O barulho de respiração pesada veio logo em seguida. Ele estava lá em cima, me farejando. Fechei os olhos e pensei em Lucas. Pensei em como ele morreu para que eu tivesse a chance de escapar. A raiva foi maior que o medo. Agarrei uma pedra e me escondi, esperando. A fera desceu lentamente, o corpo arqueado, babando, com os olhos fixos na água onde eu tinha deixado minhas marcas. Quando chegou perto, levantei a pedra e acertei com toda a força no focinho. O lobisomem recuou, soltando um urro ensurdecedor. Foi a brecha que precisei para correr de novo, atravessando o riacho e me embrenhando mais fundo na mata. Corri até minhas pernas não aguentarem mais. Quando percebi, já estava a quilômetros da vila, completamente perdido. Só que algo estranho aconteceu. Ao longe ouvi sinos da igrejinha tocar. Não era horário de missa. E, curiosamente, no mesmo instante, o uivo da criatura se calou. Um silêncio mortal tomou conta da mata.
E foi ali que senti. O lobisomem não tinha desistido de mim. Ele estava me esperando. Cansado, ferido e sem rumo, andei em direção ao som dos sinos até encontrar a igrejinha iluminada por uma única lamparina. O padre da vila, Padre Augusto, estava à porta segurando um terço, como se me esperasse. Entre, filho, disse apressado. A fera ronda essa noite. Corri para dentro e ele fechou a porta pesada de madeira, trancando-a com uma barra de ferro. O cheiro de incenso enchia o ar e aquilo me trouxe um alívio momentâneo. Eu vi, padre, eu vi com meus próprios olhos. O lobisomem existe. Ele matou meu irmão. O padre respirou fundo, mas não pareceu surpreso. Eu sei, Mateus. Esta vila carrega esse fardo há muitos anos. Este mal é antigo e nem sempre conseguimos contê-lo. Senti a revolta subir. Então o senhor sabia que essa coisa vivia entre nós? Padre Augusto baixou os olhos. Nem sempre é possível identificar quem carrega a maldição, mas há sinais. E quando descobrimos, muitas vezes já é tarde. Aproximei-me, encarando-o. O senhor sabe quem é, não sabe? Quem foi que se transformou naquela estrada? O padre hesitou. As chamas das velas tremularam como se o vento tivesse entrado junto conosco. Eu tenho suspeitas, murmurou. Mas revelar antes da hora pode colocar sua vida ainda mais em risco. Fiquei furioso. Arriscar minha vida? Eu já arrisquei quando ele levou meu irmão. Não quero rezar, quero vingança. O padre colocou a mão em meu ombro firme. Escute, Mateus. O lobisomem pode ser morto, mas não como qualquer bicho. Precisa de balas de prata ou de uma lâmina abençoada. Se usar qualquer outra coisa, ele sempre volta. Meu coração disparou. Então, existe uma chance? Ele assentiu. Mas lembre-se, se for atrás dele, terá que carregar o peso da verdade. Porque quando descobrir, talvez seja alguém que você ama. As palavras dele ecoaram como marteladas, e pela primeira vez comecei a temer, não só a fera, mas a revelação que estava por vir. Na manhã seguinte, saí da igrejinha com a cabeça fervendo. O padre me dera abrigo, mas pouco mais que enigmas. Decidi voltar até seu Antero, o velho ermitão, para arrancar dele a verdade que vinha escondendo. Cheguei cedo à sua cabana e o encontrei sentado à sombra, afiando uma faca pequena. Ele ergueu os olhos e sorriu de canto, como se já soubesse por que eu estava ali. «Então você viu, não foi?» perguntou sem rodeios. Assenti. Vi a transformação. E agora quero saber de uma vez, quem é o maldito que carrega essa maldição? O velho tragou fundo o cachimbo, soltando a fumaça devagar. Eu devia calar a boca, Mateus. Certas verdades não trazem paz. Mas você não vai desistir, eu sei. Ele olhou para o horizonte, os olhos marejados. O lobisomem é alguém daqui, sim, um filho da própria terra. Mas não foi escolha dele, foi castigo. Me aproximei, quase agarrando pelo colarinho. Chega de enrolar. Quem é? O silêncio que veio depois pareceu eterno. Até que o velho respondeu num sussurro que gelou meu sangue. O lobisomem que matou teu irmão é teu padrinho Joaquim. Recuei sentindo as pernas tremerem. Joaquim era quase da família, um homem que crescera ao lado do meu pai, que sempre cuidou de mim e de Lucas quando éramos pequenos. Eu não queria acreditar. Não pode ser, murmurei. Ele sempre esteve do nosso lado. Seu Antero bateu o cajado no chão. Justamente por isso é tão cruel, menino. Essa maldição escolhe os de dentro, nunca os de fora. Mas lembre-se, o homem não tem culpa. É a fera dentro dele que manda. Saí dali em choque, o coração dividido entre ódio e confusão. Se fosse verdade, minha vingança não seria contra um inimigo distante, mas contra alguém que eu chamava de família. E no fundo, uma pergunta terrível me corroía. Será que Lucas sabia?
Voltei para casa com a mente em turbulência. A cada passo lembrava do sorriso de Joaquim, dos conselhos que me dava quando eu ainda era pequeno. Era como um segundo pai para mim e para Lucas. Como aceitar que justamente ele pudesse ser o monstro? No final da tarde, o destino não me deu escolha. Encontrei-o na porteira, trazendo um saco de milho nas costas, como se nada tivesse acontecido. O suor escorria pela testa e ele me cumprimentou com a mesma voz firme de sempre. Mateus, veio me ajudar, rapaz? Aquela naturalidade me deixou ainda mais desconfiado. Observei cada detalhe. As unhas grossas, o olhar cansado, o jeito como evitava erguer a cabeça na direção do sol. Respirei fundo e perguntei sem rodeios. Onde o senhor estava na noite em que Lucas desapareceu? Ele parou, ajeitou o saco no ombro e me encarou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Depois respondeu: trabalhando nos currais. Você sabe como é, sempre tem serviço para quem não dorme cedo. Mas havia algo em seu tom que soava ensaiado demais. Estranho, disse eu, porque eu vi um homem naquela estrada. Vi ele cair, se contorcer e virar bicho. O rosto de Joaquim palideceu. Ele largou o saco de milho que caiu com força no chão, espalhando grãos pela terra batida. Quem lhe disse isso, Mateus? Perguntou com a voz grave, quase num rosnado. Meu coração disparou. Parte de mim queria gritar que tinha sido seu Antero, outra parte queria cravar o facão em seu peito ali mesmo. Mas eu apenas respondi: eu vi com meus próprios olhos. Ele ficou em silêncio, os punhos cerrados, o peito arfando. Por um instante achei que iria se transformar ali, mesmo em plena luz do dia. Mas então, com uma voz trêmula, ele disse: se você soubesse o fardo que eu carrego, não teria tanta certeza sobre vingança. E sem me dar chance de responder, virou as costas e entrou para dentro de casa, batendo a porta com força. Fiquei parado na porteira, dividido entre o ódio que me consumia e uma dúvida cruel. Será que Joaquim queria ser salvo ou morto? Naquela noite, não consegui pregar os olhos. Cada palavra de Joaquim ecoava em minha mente como um martelo batendo no mesmo ponto. O fardo que eu carrego, como se ele mesmo soubesse da maldição e aceitasse viver com ela. Se ele era mesmo lobisomem, então meu caminho estava traçado. Eu teria que matá-lo. Lembrei das palavras de Padre Augusto: balas de prata ou lâmina abençoada. Não havia ferreiro na vila que trabalhasse com prata, mas lembrei do par de brincos que minha mãe guardava desde moça. Eram de família, presentes de casamento. Esperei todos dormirem, entrei sorrateiro no quarto de meus pais e, com o coração pesado, abri a caixinha onde estavam os brincos. Tremi ao pegá-los, como se estivesse roubando um pedaço da história da minha família. No dia seguinte, procurei seu Antero. O velho olhou para a prata em minha mão e assentiu. Isso serve, mas tem que ser moldado, e o tempo é curto. Com ferramentas rudimentares, ele derreteu os brincos e moldou uma ponta de faca. Depois, me fez levar até a igrejinha, onde Padre Augusto abençoou a lâmina, traçando sobre ela o sinal da cruz. Quando segurei aquela arma, senti um peso diferente. Não era só metal. Era destino. Mateus, disse o padre, encarando-me nos olhos, se realmente pretende enfrentar o lobisomem, vá preparado não só para a luta, mas para a verdade, porque a maior batalha talvez não seja contra a besta, mas contra seu próprio coração. Naquela noite, me escondi próximo à casa de Joaquim, a lâmina de prata sob a roupa. A lua cheia surgiria logo, e quando surgisse, eu descobriria de uma vez por todas se ele era mesmo o monstro. O problema é que eu não estava preparado para o que viria a seguir.
Escondido atrás do galpão, com a lâmina de prata em punho, esperei a lua cheia subir no céu. O silêncio da noite só era quebrado pelo coachar dos sapos e pelo canto distante dos grilos. Dentro da casa, Joaquim andava de um lado para outro. Eu o via pela fresta da janela. Suava, respirava pesado, como quem luta contra algo invisível. Então, quando a lua apareceu por completo, a mudança começou. Ele caiu de joelhos, batendo no chão com força. Um rugido rouco escapou de sua garganta. O corpo se contorceu, as roupas se rasgaram, os ossos estalaram como galhos quebrando. De a pouco, diante dos meus olhos, o homem que eu conhecia desde criança se transformava na mesma fera que devorou meu irmão. O lobisomem ergueu a cabeça, os olhos amarelados brilhando na escuridão, e soltou um uivo que fez as janelas da vila tremerem. Era ele. Não havia mais dúvidas. Meu primeiro instinto foi correr e cravar a lâmina no coração da besta, mas por um instante, hesitei. Em meio àquela monstruosidade, ainda reconheci traços humanos, a cicatriz no ombro que Joaquim tinha desde jovem, o formato do rosto, mesmo deformado. A fera farejou o ar. Em segundos me encontrou escondido. Com um salto, quebrou parte da parede do galpão e caiu a poucos metros de mim. Senti o chão tremecer, o coração disparar. A lâmina brilhava em minha mão suada. Era a hora da vingança. Mas quando a criatura avançou, não me atacou de imediato. Parou a poucos passos, arfando, como quem lutasse contra si mesma. Seus olhos, por um instante, pareceram mais humanos, e naquele olhar, juro que vi dor. Foi aí que percebi que talvez Joaquim não fosse apenas um monstro que matou Lucas. Talvez ele fosse também uma vítima da maldição. E isso só tornou minha decisão ainda mais cruel. O silêncio se rompeu com um estalo de galhos sob as patas do lobisomem. Ele avançou e eu, tremendo, me posicionei segurando a lâmina de prata com força. Cada passo seu fazia o chão tremer. Quando ele saltou, eu esquivei-me por pouco, sentindo o vento de sua garra raspando meu rosto. O coração batia tão rápido que parecia explodir no peito. Cada golpe que ele dava era como enfrentar uma força da natureza. Tentei cravar a lâmina no ombro, mas a criatura desviava com agilidade sobrenatural. Meu corpo estava coberto de cortes, mas a adrenalina me mantinha firme. Em um momento de descuido, ele me empurrou contra a parede quebrada do galpão e eu caí no chão, sentindo a dor do impacto. Ele se aproximou, os olhos amarelos brilhando, a respiração pesada e curta. Foi então que, em meio ao rugido, eu percebi algo estranho. Cada vez que eu feria a fera, via flashes de Joaquim humano. Um olhar de súplica, um movimento hesitante, como se ele estivesse lutando contra a própria besta. Meu ódio começou a se misturar com pena. Joaquim, murmurei, eu não quero te matar. A fera recuou por um instante e um uivo triste preencheu a noite. Era quase humano. Naquele instante, entendi que a maldição não apenas o transformara em monstro, mas também aprisionar a sua consciência. A batalha não era só física, era moral, e meu próximo passo decidiria não só minha vida, mas a de todos que amei. Depois do breve recuo do lobisomem, fiquei parado, ofegante, encarando a criatura à minha frente. Meu corpo doía, mas minha mente pesava ainda mais. Cada golpe que eu desferia não feria apenas a fera. Parecia atingir Joaquim, o homem que me ensinara a andar de bicicleta, que me contara histórias à luz da lamparina. E a cada flash de humanidade em seus olhos amarelos, meu coração se apertava. Como posso matar alguém assim? Pensei. Alguém que já me amou, que amou Lucas, que talvez não tenha escolha. O lobisomem voltou a avançar. A fome e a fúria eram visíveis, mas também havia hesitação.
Ele tentou atacar e eu me esquivei, cortando sua pata com a lâmina abençoada. A dor fez o monstro recuar. A tensão era insuportável. Eu percebia que a fera não queria me matar, talvez reconhecesse o sangue familiar. Em um instante de coragem, abaixei a lâmina e falei alto, mesmo sabendo que o risco era enorme. Joaquim, lembre-se! Você é mais que isso! Você é humano! O monstro parou, arfando, o corpo tremendo. Algo mudou em seu olhar e, por um segundo, vi meu padrinho sorrir de forma quase humana. Mas a maldição ainda o dominava. Um uivo desesperado ecoou na noite e a fera voltou a avançar mais selvagem do que antes. Minha decisão precisava ser rápida. Eu podia tentar matar a fera ou arriscar salvá-la, mesmo sabendo que poderia perder tudo. E naquele momento, percebi que a verdadeira batalha não seria apenas contra a besta, mas contra a própria maldição que prendia Joaquim. Sabendo que não podia vencê-lo apenas com força bruta, precisei de astúcia. A fera avançava novamente e eu recuei em direção a um velho celeiro abandonado, próximo ao galpão. A madeira rangia, mas oferecia cobertura e possíveis armas improvisadas. Enquanto recuava, percebi que a criatura hesitava, como se lutasse contra a própria natureza. Cada passo seu fazia o chão tremer e seu uivo misturava fúria e desespero. No celeiro, encontrei uma corda grossa usada para amarrar fardos de feno. Uma ideia me veio de repente. Se conseguisse imobilizá-lo, poderia tentar reverter a maldição sem feri-lo mortalmente. Prendi uma extremidade da corda em uma viga e esperei. A fera entrou atrás de mim, farejando, os olhos fixos no meu rosto. Quando avançou para atacar, usei a lâmina apenas para desviar suas garras e guiei-o até a armadilha improvisada. Com um último salto, consegui passar a corda ao redor de seu corpo, prendendo-o no lugar. O lobisomem rugiu, batendo as patas contra o chão, a madeira rangendo sob sua força. Então, pela primeira vez, pude me aproximar com cuidado, vendo claramente os traços humanos em seu rosto. Aquilo me fez tremer. Joaquim ainda estava lá dentro da fera, lutando por sua consciência. Eu sei que você está aí dentro, falei com a voz embargada. Lembre-se de quem você é, eu não quero te matar. O monstro parou por um instante, arfando, como se tentasse escutar minhas palavras. Um fio de esperança surgiu dentro de mim. Talvez ainda houvesse uma chance de salvar meu padrinho. Enquanto o lobisomem lutava contra a corda que o prendia, percebi algo surpreendente. Pequenos gestos humanos surgiam entre os ataques frenéticos. Um movimento de cabeça que lembrava Joaquim assentindo, uma garra que se detinha antes de me atingir. Você ainda está aí, não está? Perguntei em voz baixa, tentando alcançar a consciência dele. A fera soltou um rosnado baixo e, por um instante, um olhar quase humano me encontrou. Eu podia ver medo, arrependimento e dor. Era como se parte de Joaquim estivesse me implorando por ajuda. Corri até a mochila que tinha levado comigo e tirei uma antiga relíquia, um medalhão que Lucas sempre usara, uma bênção da nossa família. Segurei perto da fera e comecei a recitar uma oração que Padre Augusto me ensinara. O lobisomem tremia violentamente, rugindo e se contorcendo, mas não havia mais ataque. Sua respiração ficou irregular e, por breves segundos, seu corpo começou a encolher, diminuindo até que, finalmente, algo extraordinário aconteceu. Joaquim caiu no chão, exausto, transformado novamente em humano. Ele estava pálido, os olhos fechados, respirando com dificuldade. Me aproximei devagar, segurando sua mão, sentindo que aquela batalha finalmente tinha uma chance de terminar.
Você me ouviu? Perguntei quase sem fôlego. Ele abriu os olhos lentamente e um fio de consciência voltou. Mateus, obrigado. Aquele momento me encheu de alívio, mas também trouxe uma realidade dura. A maldição ainda existia e poderia voltar. Joaquim ainda estava trêmulo, respirando com dificuldade, mas consciente. Sentei-me ao seu lado no chão do celeiro, segurando sua mão. Mateus, começou ele, a voz fraca. Preciso te contar tudo sobre Lucas, sobre a maldição, sobre mim. Meu coração apertou. Tudo que queria era respostas. Ele suspirou, lutando para falar. Eu sabia que havia algo em mim desde jovem. Sempre sentia uma raiva que não podia controlar, uma fome que me consumia em certas noites. Quando Lucas apareceu naquela estrada, eu perdi o controle. Não queria Mateus, nunca quis. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Então, foi você que matou meu irmão? Ele baixou a cabeça, incapaz de encarar meus olhos. Sim, mas não foi meu eu. A maldição me transformou. Eu não me lembro de nada depois de me tornar a fera. Só o arrependimento quando volto a ser humano. Um silêncio pesado tomou o celeiro. A dor da perda de Lucas ainda estava ali, mas agora se misturava com algo inesperado. Compreensão. Joaquim, se você não tivesse a maldição, poderia ter sido diferente? Perguntei, a voz falhando. Ele assentiu com um fio de esperança. Sim, e agora, com sua ajuda, podemos tentar que isso nunca mais aconteça. Naquele momento, percebi que a batalha não era apenas física. Era uma luta contra a maldição, contra o destino cruel que havia destruído a minha família. E apesar da dor, senti que algo dentro de mim começava a cicatrizar. Nos dias seguintes, Joaquim ficou escondido na casa de seu antero, longe da vila, enquanto tentávamos encontrar uma forma de neutralizar a maldição de vez. Padre Augusto nos auxiliava, fornecendo orações e antigas instruções de proteção que aprendera com os antigos da região. A maldição não pode ser destruída com violência, só pode ser contida e controlada, ou expulsa de quem a carrega com rituais específicos. Joaquim, ainda fraco, assentiu. Mateus, eu confio em você para me ajudar. Não quero machucar ninguém de novo. Eu preparei o celeiro, colocando velas, símbolos abençoados e a prata restante que tínhamos. Cada detalhe precisava ser perfeito. Sabíamos que se falhássemos, a fera poderia despertar novamente e ninguém na vila estaria seguro. Naquela noite, sob a lua cheia, nos posicionamos. Padre Augusto começou a entoar a oração. Joaquim segurava a medalha de Lucas e eu segurava a lâmina abençoada, pronto para qualquer coisa. O vento uivava pelas frestas, como se a própria natureza estivesse alerta. Eu podia sentir a tensão no ar. Cada som da floresta parecia amplificado e o coração batia na mesma frequência do meu medo. Lembre-se, disse o padre, olhando para nós. Esta é uma batalha de espírito. O físico é secundário. Mantenham o foco. E assim, estávamos prontos para encarar a última fase da maldição. O celeiro estava silencioso, exceto pelo canto do padre e o sussurro do vento. Joaquim sentou-se no centro do círculo de velas, segurando firme a medalha de Lucas, como se fosse uma âncora para sua humanidade. Respire fundo, instruiu o padre. Concentre-se no que você é, não no que a maldição quer que você seja. A cada palavra entoada, percebi o corpo de Joaquim tremer. Uma luz fraca começou a emanar da medalha, iluminando seus olhos com um brilho suave.
quase humano. De repente, a forma da fera começou a surgir na sombra do corpo de Joaquim, como uma aura monstruosa que tentava escapar. Ele gritou, mas não era um uivo de fera, era um grito humano, de dor e luta. "Eu não quero isso", sussurrou, chorando. "Eu não quero machucar mais ninguém." As velas tremeluziram e o círculo de símbolos parecia pulsar. Padre Augusto intensificou a oração e eu senti uma energia que nunca antes tinha sentido. Um frio percorreu minha espinha, como se a própria maldição estivesse resistindo. A fera avançou uma última vez, como se tentasse tomar conta. Mas então algo incrível aconteceu. O corpo monstruoso de Joaquim começou a se contrair, diminuindo, até desaparecer completamente. Só restou ele, humano, ofegante e exausto, mas livre. "Conseguimos", murmurei, incrédulo. "Ele está livre." Joaquim caiu no chão, lágrimas escorrendo pelo rosto, segurando a medalha de Lucas como se fosse a única coisa que ainda mantinha sua sanidade. Pela primeira vez senti um alívio genuíno. Nos dias seguintes ao ritual, a vila ainda se movia lentamente em sua rotina. Mas eu sabia que nada seria como antes. Joaquim, agora completamente humano, evitava contato com os outros, sentindo culpa por tudo que a maldição o obrigou a fazer. Eu, por minha vez, precisava lidar com a perda de Lucas e com o fato de que a fera que aterrorizou minha vida era alguém que amava. Sentamos juntos uma tarde, sob a sombra de um velho carvalho na beira da mata. "Mateus", disse ele, a voz baixa, "sei que nada pode apagar a dor que causei, mas quero que saiba que sempre lutei contra isso. Nunca quis machucar ninguém." Segurei seu braço, apertando firme. "Eu sei", respondi. "E talvez seja isso que nos salve. Saber que você ainda é humano, que podemos reconstruir. Mas nunca se esqueça. Se a maldição pudesse voltar, você precisaria de ajuda." Houve um longo silêncio. Então olhamos para o horizonte. Para a mata que tinha sido palco da nossa dor e agora de nossa redenção. Algo dentro de mim começou a cicatrizar. Não era completa, mas era um começo. E, apesar de tudo, senti uma centelha de esperança. A maldição tinha sido contida. E Joaquim tinha sido salvo. Com Joaquim recuperado, voltamos à vila juntos. Muitos olhares curiosos nos observavam, mas ninguém sabia exatamente o que havia acontecido naquela noite de lua cheia. A história da maldição ainda era segredo, e precisávamos que assim permanecesse. As pessoas notaram mudanças sutis. Joaquim se comportava com cautela, evitando a noite e a mata, mas também demonstrando um cuidado especial com todos. Eu me tornei mais observador, atento a qualquer sinal de perigo. Mesmo assim, a dor pela perda de Lucas permanecia. Algumas vezes, ao caminhar pela estrada de terra, onde tudo começou, sentia seu sorriso em minha memória, e o uivo distante que nunca mais ouvira.
Foi durante uma dessas caminhadas que percebi algo surpreendente. Pequenas pegadas de lobo na mata, mas menores, humanas de certa forma. Como se alguém estivesse aprendendo a conviver com a ferocidade e a humanidade ao mesmo tempo. Olhei para Joaquim, que me seguia alguns passos atrás. Ele sorriu de forma cansada, mas verdadeira. Parece que a maldição não desapareceu totalmente. Apenas se transformou em algo que podemos controlar. Eu assenti. Pela primeira vez, senti que tínhamos vencido algo maior que a fera. Havíamos encontrado equilíbrio entre o humano e o monstruoso, mesmo com cicatrizes profundas. No fundo, sabia que o caminho ainda seria longo, mas que agora, juntos, poderíamos enfrentar qualquer coisa. Perfeito. Vamos para o capítulo 20, o final surpreendente. Meses passaram desde que a maldição foi contida. A vila parecia em paz e a vida seguia seu ritmo lento e previsível. Joaquim tentava se reintegrar, trabalhando no campo, ajudando as pessoas, e eu me ocupava com minhas lembranças de Lucas, tentando transformar a dor em força. Certa noite, enquanto caminhava sozinho pela estrada de terra onde tudo começou, ouvi um uivo familiar, mas diferente, distante, quase como se estivesse chamando por mim. Meu coração disparou, e por um instante temi que a maldição tivesse voltado. Segui o som até a beira da mata, e então algo incrível aconteceu. Entre as sombras, uma figura surgiu. Não era o lobisomem, nem Joaquim, mas uma criança, com olhos amarelos brilhando na luz da lua, segurando algo que reluzia como prata. Meu sangue gelou. Era impossível. Mas então a criança sorriu, mostrando dentes humanos, e falou: "Eu não sou como ele, mas posso ajudá-lo." Ao mesmo tempo, Joaquim apareceu atrás de mim, surpreso, e olhou para a criança com reconhecimento. "Mateus, ele é meu filho!" A maldição, de alguma forma, não havia terminado com Joaquim apenas. Ela se manifestara na próxima geração, mas de forma controlada. A fera ainda existia, mas agora com consciência humana e a chance de escolher entre o bem e o mal. Naquele momento, percebi que a história não terminava com vingança ou morte, mas com esperança e responsabilidade. Lucas jamais voltaria, mas sua memória nos ensinou algo valioso. O verdadeiro monstro não está sempre do lado de fora. O uivo ecoou na noite, não mais como ameaça, mas como um aviso. A luta continuaria, mas desta vez seria feita com sabedoria, coragem e principalmente humanidade. E assim, o ciclo do lobisomem na nossa família se transformava em algo novo, inesperado e, surpreendentemente, cheio de esperança. Boa noite.